casamento do seu filho. Então o rei manda convidar para o casamento do filho. E as pessoas, elas não quiseram vir. As pessoas fizeram questão de colocarem justificativas até justas, mas não quiseram atender o conselho, o convite do rei. Então, ele manda uma vez mais os seus servos chamarem de novo esses convidados, insistiu, eles disseram, eu não posso. E lá no versículo 5, uns falaram, olha, porque eu comprei um campo, eu não posso ir no casamento. Um outro disse, que eles tinham negócios por fazer. Maltrataram os servos e mandaram esses servos embora. Ok, o rei furioso manda destruir os convidados e chamar as pessoas simples para a sua boda, porque não obedeceram ou porque não quiseram atender um convite de um rei. Parábola de Jesus, entenda você mais para frente. Só que em Lucas, capítulo 14, versículo 16 ao 24, ele repete a mesma parábola, mas não dizendo agora que um rei manda chamar. Ele fala que um certo homem manda convidar a todos. Aí ele já muda a expressão para todos. E as pessoas continuaram com as escusas. Nessa mesma parábola fala que alguns se justificaram dizendo, olha, eu comprei um campo. É justo, comprei uma casa, quero desfrutar da minha casa, quero desfrutar dos meus bens. Eu comprei, então não vou poder atender ao convite de estar na festa do rei ou desse senhor. Se combinadas as duas parábolas, eu vou chamá-lo de rei. Um segundo diz, eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso ver, isso é negócio, isso é dinheiro, isso é trabalho, eu não posso atender o rei, eu estou preocupado com o meu trabalho nesse momento, depois eu me justifico, por favor, eles pedem com toda educação, me tenha por desculpado, me tenha por excusado. E um terceiro pega e diz, olha, eu me casei, eu infelizmente não vou poder atender a festa do rei. Ou seja, é uma desculpa tremendamente justificável. É familiar, eu me casei, são assuntos íntimos meus, eu não posso atender o rei. Mas vejam que coisa, essa mesma parábola, essa mesma história serve para os nossos dias, porque o Senhor nos convida todos os dias a nos banquetearmos com Ele, a estarmos juntos com Ele. E as pessoas têm as mais diferentes justificativas e vão cair nas mesmas justificativas que Jesus já conhece. Nós estamos cansados, nós estamos desmotivados, nós estamos estressados, nós estamos com outras preocupações e compromissos, mas acontece que diante do Senhor, quando Ele convida, é porque Ele tem a resposta, Ele tem a nutrição, Ele tem o caminho, Ele tem os consolos. Todo mundo que se diz estressado fala, quer saber, eu estou estressado, eu vou tirar umas férias. Justificável, mas o que Jesus disse? Salmista, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não, Pedro. 37:5 dos Salmos. O que o pastor Maurício leu? 4 e 5. Quem lembra? Por favor. Deleita-te no Senhor. Vá até o Senhor. Aí Jesus vem no Novo Testamento e ele fala, olha, você está estressado, você está espremido pelo tempo. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados e estressados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus tem a resposta para as nossas vidas, porque o meu fardo, ele não é pesado. Jesus tem a resposta para as nossas vidas. É o rei falando. E quando nós chegamos aqui, em Samuel, no capítulo 9, a história toda diz que lá atrás, houve um homem chamado Davi. E os irmãos conhecem a história de Davi, não só pelo exemplo de Golias, quando ele lutou com um gigante, quando todo um exército do seu povo não queria lutar, porque o homem era um atleta, era o campeão nacional do país, e não tinha ninguém com suficiente força e inteligência para encarar aquele homem, se acharam os menores, até que Deus levanta alguém simples,
que graças a Deus desconhecia o perigo, ou que conhecia o perigo, mas que conhecia aquele que está por cima e acima de todo e qualquer perigo, Davi. Aí o rei Saul lhe promete prêmios, mas independente do prêmio, ele foi irritado lutar contra o tal do Golias, Davi, porque ele não estava preocupado em receber a mão da filha de Saul, as benesses, os benefícios que o rei lhe daria. Ele estava extremamente irritado com alguém afrontando aos exércitos do Deus vivo e ao próprio Deus vivo, porque eles representavam o povo de Deus. Então Davi se enerva. Essa é uma das histórias. Uma outra história que nós conhecemos também é que esse mesmo Davi coloca o seu general na frente de batalha. Ele morre porque ele havia adulterado com a sua esposa e em função disso ele queria uma saída honrosa. É repreendido pelo Senhor. E esse mesmo Davi compôs vários salmos que nós cantamos, que nós falamos. Mesmo havendo Moisés e Asaf, o livro de Salmos é reconhecidamente como o livro de Davi. E aí tem vários salmos que expressam o coração de um homem de Deus, de um homem que atende ao chamado do rei, porque Davi era um homem interessado em Deus, apesar de todas as suas falhas, o tempo todo ele se lançava em Deus. Tem lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Depois ele fala no Salmo 24, aquele salmo profético sobre Jesus: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Aí nós cantamos muito também o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Muitos têm lá o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Muitos amam e conhecem o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A mocidade, nós, no nosso tempo de moço, era o nosso salmo exemplo. 40, esperei com paciência no Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 139, sonda-me, e por aí vai. Salmos que elogiam a presença do Senhor, fazem de Davi um cara diferenciado, porque tinha um coração aproximado ao coração de Deus, no sentido de que atendia a voz do Senhor, se arrependia do que fazia, embora fosse humano. E então esse mesmo Davi faz um pacto lá com um filho de Saul chamado Jonatas, de que ele cuidaria, caso Saul viesse contra Davi, ele, Jonatas, filho de Saul, defenderia Davi. Ele falou, olha, com a minha vida, com o meu coração, porque criaram uma amizade. Isso é interessante porque a Bíblia nos incentiva, irmãos, a não ser ilhas. A Bíblia nos incentiva a termos amigos. Toda pessoa que tem pelo menos um amigo, ela não é amarga. Toda pessoa que tem pelo menos uma pessoa do lado, um ombro amigo para chorar, ela melhora um pouquinho. Então, se você é sozinho neste mundo, por favor, procure um amigo, ache alguém para conversar, ache alguém para compartilhar ideias, porque o desejo de Deus é que você seja uma bênção, bem estabelecida, risonha, feliz, que você alegre esse mundo com sorrisos, com expressões de Deus, e ter um amigo faz muito bem. E Jonatas e Davi entram nessa amizade tão profunda e tão tenra, que eles acabam se comprometendo um com o outro, no sentido de que, olha, eu sou fiel a você nas nossas amizades, nos nossos tratos, nas nossas conversas, eu vou te honrar, eu vou preservar o seu nome, jamais farei nenhum mal a você. Porque muitas pessoas se decepcionam e dizem que não querem ninguém por perto, que às vezes preferem animais, preferem bichos, porque se decepcionam com pessoas. Mas isso vai ser, irmãos, inerente à nossa caminhada, nós vamos nos decepcionar com pessoas. Só que isso não pode fazer com que nós não deixemos de confiar em pessoas. Eu sei que cresce o número de pessoas que dizem, olha, é melhor ter um cachorro do que ter alguém. É melhor, eu prefiro mais um cavalo, porque é um animal não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, balela. Você, quando está sozinho, à exceção do Senhor, você precisa de um amigo para desabafar. Você pode falar para um cachorro, pode falar para um cachorro, pode falar para um cachorro. Ele vai ficar te olhando sem entender nada, balança o rabinho, às vezes dá uma risadinha, uns que conseguem. Você continua igual. Agora, quando você tem um amigo para desabafar, a coisa é diferente. E Jonatas e Davi acabam estabelecendo esse relacionamento para nós. Ao ponto de Davi dizer, então tá bom, você cuida das minhas coisas, caso alguma coisa dê errado com seu pai, querendo me matar, porque eu não sei porquê, e eu também vou cuidar dos
dos seus amigos, dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Não se preocupe, porque Davi tinha a promessa de ser rei. Já tinha sido ungido rei. Então Jonatas sabia que seu pai gostava de Davi na sua cabeça, mas depois ele descobriu que não. Então o que ele fez? Se acercou de Davi e falou: a bênção do Senhor é sobre a sua vida, então caso alguma coisa aconteça conosco, cuida dos meus filhos. E aí vem aqui no capítulo 9, que é onde Davi já é tornado rei, após a morte de Saul, que era o primeiro rei, que Deus falou: vocês querem um rei? Então tá bom. Vocês querem um cara forte, um cara bonito, um cara atlético, que fale bem, que fale inglês ou português. Mas ele não falava nenhum dos dois, então colocaram como rei de Israel. Vai Saul. Só que ele decepcionou ao Senhor, porque ele não tinha as qualidades as quais Deus esperava que todo homem tenha: arrependimento, um coração obediente, que fosse fiel, e a soberba tomou conta da sua vida. Então a palavra do Senhor diz que Deus o rejeitou como rei. Aí Davi ascende, vai mesmo em vida Saul, e Deus manda um profeta ungir um outro como rei. Então imagine uma nação com 2 reis. Davi foge, e esse rei Saul passa a ser a sua pedra no sapato. Tenta matá-lo, não mata. Davi também não dá o troco. Chega um momento em que Saul e Jonatas estão numa batalha e os dois morrem. E a notícia chega no palácio. Então o filho de Jonatas, que era só um, Saul tinha 6 filhos, os 6 morreram. Jonathan só tinha um, que era exatamente esse rapaz, Mefibosete, que na época estava com 5 anos. E a Bíblia fala que quando chegou a notícia, foi aquela carreira dentro do palácio, pegaram o menino, pegaram poucas coisas, correram até que tropeçaram com a criança no colo. Não sei qual foi a gravidade, o peso, mas a Bíblia diz que ele simplesmente ficou coxo dos pés. E aí ficou essa dificuldade para ele durante toda a vida e fugido. Davi ascende ao trono, domina, a tribo de Israel o chama, fala: nós queremos você também como nosso rei, porque até então só a tribo de Judá o seguia, e ele reina durante 40 anos, sendo que nessa época, então, eles calculam que Mefibosete tinha aproximadamente 25 anos. Os irmãos estão comigo? Sendo bem didático, bem devagar. Então Mefibosete tinha mais ou menos 25 anos e já tinha um filho, Mica. E a Bíblia fala que Davi um dia está no palácio e ele manda correr a notícia entre os seus do palácio: existe alguém da casa de Saul ainda que vive? Existe alguém a quem eu possa fazer algum favor? Aí então no palácio eles procuram daqui, procuram de lá e descobrem um dos empregados do rei Saul, já muito tempo atrás, quando havia morrido, descobrem um tal de Ziba. Pensa num elemento que vai ser um problema, mas mais para frente para os que lerem, capítulo 20, 21, vai falar mais, mostrar quem era esse Ziba. E ele então vem e se apresenta a Davi, Davi faz o ínterim com ele, conversa seu nome, não sei o que, você conhece alguém? Não, conheço, tem um coxo, lá de Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento, terra do nada. Pensa numa terra arrasada, era Lodebar. Era um lugar que coxo ia para lá, pessoas com doenças terminais, iam pessoas sem casa, iam pessoas pobres. Era um lugar que ninguém queria passar perto, porque era um lugar em que a história começava e terminava lá. Então, se você quisesse se esconder do mundo, você ia para Lodebar. Era um lugar de nada, de ninguém. E esse nobre, porque Saul era rei, então na linhagem real ele era um nobre, ele não era príncipe, ele era um nobre. Ele foi morar nessa cidade, nesse lugar, cresceu lá, porque foi fugido, cresceu e ficou por lá. Então, o tal do Ziba, esse menino pega e fala: lá em Lodebar tem um que é filho de Jonatas, só que ele é coxo. Aí Davi fica espantado e fala: não, então manda buscar. O rei manda trazê-lo até o palácio. Aí quando ele chega, uma das ações de Davi é de perguntar o nome dele. Qual é seu nome? Mefibosete. E ele já cai em simplicidade, mesmo com um problema nos pés. Ele se lança em terra, admitindo a realeza de Davi. E de uma maneira muito digna, muito humilde, ele se abaixa. Nos ensina que muitas vezes nós não nos abaixamos para o rei, não apenas em sentido físico, mas no sentido moral, no sentido legal, no sentido intelectual. Nós não nos baixamos ao Senhor.
Nós achamos que Deus está no mesmo nível de muitas coisas. Se a ciência conseguir provar que Deus não é tão Deus, a gente aceita. Não aceite, não aceite. E quando ele se dobra diante de Davi, a Bíblia fala que Davi começa a conversar com ele e fala: então você é filho de Jonatas. Eu e seu pai tínhamos uma amizade muito grande. Eu não quero te fazer mal, porque quando a notícia corre lá que vão buscá-lo, pensem os irmãos o que pode acontecer na cabeça de alguém que era, digamos assim, inimigo do atual governo. Era alguém que era da linhagem do principal. A ideia primeira é, para eu não ser traído, para eu manter a minha posição, vou destruir qualquer um que seja adversário. E há um filho de Saul, então ele, de maneira legal, ele também se de repente acontecer alguma coisa comigo, ele pode se tornar rei, vai ter uma briga de família. Então ele poderia mandar matar esse rapaz e falar: olha, não tem problema nenhum, vou acabar com esse tal de Mefibosete, that's it, e só minha linha segue. Mas não foi isso que ele fez. Ele chamou pelo nome, ele falou do pacto com o seu pai e pegou e disse: olha, eu vou restituir tudo o que o seu avô tinha, tudo que a sua família tinha está de volta. E esse moço que trabalhava no palácio, para o seu avô, ele vai ser o responsável pelas suas coisas, pela sua manutenção. E ele, Mefibosete, fala: mas eu sou, usa a expressão cão. Ele fala: mas eu sou como um cão, eu não tenho dignidade, não tenho valor, por que o Senhor se preocupa comigo? Olha, não que ele estivesse rejeitando, mas uma maneira simples de dizer: olha, eu não sei por que tanta graça, por que tanta bondade na minha vida. E Davi fala: não esquenta não, a partir de agora, as suas coisas estão sendo cuidadas, a sua família vai ter provisão por toda a vida, e você vai vir morar comigo, você vai comer na minha mesa todos os dias, lifetime, a mesa vai estar posta e você vem para estar comigo. E aí a Bíblia fala que o Ziba vai, cultiva a terra, cuida de todas as coisas e acaba aí a história. Mas por que dessa história? Agora vamos à nossa vida. Irmãos, pensem vocês que nós também já fomos ou somos como Mefibosete. Nós muitas vezes nos achamos dignos de tanta coisa, de uma linhagem. Não é justo a posição que eu estou, não é justo o local que eu ando, não é justa a situação que eu vivo. Nós achamos que nós somos de uma linhagem nobre, mas a Bíblia diz que nós somos de uma linhagem pobre. Nós somos pecadores, nós somos Mefibosetes, nós somos doentes dos nossos pés, porque Paulo diz que os nossos pés se apressavam para o sangue, os nossos pés corriam para a maldade. O pé nos sustenta. Alguém com problema nos pés vai ter problema na coluna, tendo problema na coluna vai ter problema no braço, vai ter um problema, vai gerando outro problema por causa de um problema, por causa dos pés. Há um tempo atrás eu fui fazer massagem, me indicaram que eu estava com muita dor nas costas e me indicaram para uma mulher. Aí eu cheguei lá, pastor, aquele monte de fumacinha saindo, falei: meu Deus, será que eu vim num show de talento minúsculo ou o quê? Aí deitei naquela cama e ninguém nada, né? Porque a moça só disse: vai lá, tal, tira a sua roupa, põe uma toalha, mas eu fiquei com a roupa de baixo, pus a toalhinha, não confio em nada. Aí fiquei lá de barriga para cima na mesa, de vez em quando eu sentava e nada de ninguém. Depois de uns 10 minutos a pessoa apareceu. Aí uma mulher toda séria, sisuda, né? Falei: vou apanhar aqui. Numa salinha apertada. Aí ela começou a fazer massagem no meu pescoço. Está sentindo alguma coisa? Falei: tô. O quê? Falei: mão fria e dói ainda quando a senhora mexe. Aí ela: não, tá bom, então tá bom. E foi fazendo, dando umas pancadas, a gente paga para apanhar. Foi dando umas pancadinhas, não me senti bem. Aí passava alguma coisa, não sei que coisa mal cheirosa que era, mas era tipo um óleo, né? E isso, nem a Fábio sabe disso. E passava um óleo nas minhas costas e foi descendo. Quando chegou mais ou menos na linha da cintura, ela olhou para os meus pés e falou: seus pés estão com muita varize, você precisa tratar melhor dos seus pés. Aí eu falei: meus pés? Olha as suas veias, a gente precisa fazer uma outra sessão para os seus pés. Falei: tá bom, então a senhora continua fazendo o que tem que fazer, eu vou pensar no final se a gente trata dos meus pés. Mas era uma preocupação, e hoje eu olho, toda vez que eu olho para os meus pés, eu não lembro dela, eu lembro que eu preciso tratar dos meus pés, porque os pés são sustentação. E a Bíblia fala
que nós, como Mefibosete, nós somos cheios de trauma, cheios de coisas, cheios de nhenhenhen, mas há uma coisa que nós não podemos deixar de dizer sempre: o rei manda nos chamar. O rei manda nos chamar. Quem é esse rei? Jesus. A Bíblia fala que Deus fez um propósito com Jesus antes da fundação do mundo, como a irmã Edmeia disse. Ele já havia matado o cordeiro, ele já havia feito o sacrifício pelos nossos pecados, e lá na frente ele cria uma série de regras dizendo: olha, a alma que pecar morrerá, mas vai ter essa e essa situação que pode atenuar, que pode melhorar, que pode prolongar um pouco mais a vida. E todos nós éramos doentes, todos nós tínhamos culpa no cartório, até que um certo homem fez um contrato com o próprio Deus, deu a sua vida por nós, e hoje, quando Deus olha para nós, e nós somos Mefibosetes, estragados pela vida, estragados por situações, estragados por traições, estragados por maus comportamentos. Nós somos estragados por muita coisa. Deus olha para nós e fala: olha, eu posso destruir, eu posso aniquilar, mas Ele escolheu amar, porque o gesto de Davi, de misericórdia, ele ainda fala: olha, eu gostaria de usar de misericórdia de Deus na sua vida, dando a entender que nós não conseguimos ser misericordiosos ou tão bom quanto nós gostaríamos, mas quando Deus entra na parada, a coisa modifica. E quando Deus entra e diz: olha, eu vou justificar, eu vou salvar, eu vou transformar, é porque Ele vê Jesus, um acordo feito lá por Jesus, porque se fosse apenas nós e Deus, seriam raios, trovões, destruição, e nós estaríamos acabados. Entretanto, por causa do sacrifício, da aliança, do pacto de Jesus, nós estamos sentados nesta manhã, adorando o Senhor, com a promessa de morar um dia na mansão, no palácio do rei, estarmos assentados na mesa, que o próprio Davi disse: olha, Senhor, me faz assentar na mesa, na presença dos meus inimigos, não por maldade, mas para que eles também sejam abençoados. Haverá um dia em que nós vamos estar assentados na mesa com o rei, nós estaremos na mesma posição de filhos, seremos tratados iguais a Jesus, e eu não me importo se Deus tratar com deferência, tratar Jesus melhor, porque Ele é digno de louvor, mas o fato de estar assentado na mesa, como em símbolo, nós hoje participaremos da mesa do Senhor, é a demonstração visual, é a demonstração real, é a demonstração crível de que Deus nos tem perdoado em Cristo Jesus, nos chamado para assentar à mesa, para ter uma refeição, porque quando nós nos assentamos na mesa, os nossos pés não são vistos. Quando nós nos assentamos na mesa, nós ficamos na mesma estatura. Não importa a sua história, não importa o seu histórico, não importa o que você fez. Quando Jesus te chama, você atende o chamado de Jesus, você entra e diz: Senhor, olha, eu aceito os teus favores, eu aceito a tua punição, mas eu quero o Senhor na minha vida. Nós ganhamos um selo para podermos sentar na mesa como propriedade, como residentes de um palácio que nos fará tanto bem que nós poderemos nos alimentar. E o interessante é que Ele não deixa só isso, Ele fala para nós, principalmente que amamos a palavra do Senhor, a obra do Senhor, e muita gente fala: mas eu não serviria para ser missionário, porque eu tenho umas preocupações aqui, um gadinho aqui, uma terrinha ali, aí eu não serviria para ser pastor, porque eu não consigo deixar esse carro aqui, não sei o que aqui, quem vai cuidar? Irmãos, o interessante de saber é que quando o rei te chama, quando você atende o chamado do rei, Ele cuida das tuas coisas, assim como Ele prometeu para Ziba, fez de Ziba alguém que cuidaria das coisas de Mefibosete. Saiba que Deus trabalha milagres na nossa vida que nós não entendemos, que nós não sabemos, não que nós hajamos de maneira irresponsável, mas acontece que algumas preocupações do dia a dia, algumas preocupações de futuro, irmãos, elas acabam ficando para trás porque nós nos apegamos à palavra do Senhor, de que Ele cuidará das nossas coisas, porque Ele cuidará das nossas vidas. Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, família, a Bíblia diz, receberá 100 vezes mais. Ou seja, nós não deixamos nada. Essa terra é temporária, este mundo é muito pequeno diante da eternidade que Deus tem para a nossa vida, e tudo que o rei pede de nós é que nós atendamos o seu convite. Qual é o convite? Ter Jesus na nossa vida de maneira séria, de maneira sincera, e trazer sempre a Ele honra, louvor, glória, adoração, ouvindo dele e fazendo o trabalho que Ele espera que nós façamos, que é
pregar o evangelho que muda situações, que muda a vida, evangelho que muda temperamento. Ou talvez, vamos entrar num contexto psicológico, de psicologia, não importa, mas entenda o sentido. Deus muda situações. Se Deus tem poder de curar, Ele não tem poder de mudar. Lembre-se que houve um homem, e pastor Maurício pregou, que desceu do teto porque os amigos se esforçaram para que ele fosse até Jesus e não tinha como entrar na casa. Desce uma maca pelo teto. Os amigos fizeram isso porque o moço não andava. E eles sabiam que se Jesus tão somente tocasse naquele moço, naquele amigo, aquele amigo estaria bem de volta. Fizeram todo o esforço possível para que aquele moço fosse até Jesus. Está registrado nos evangelhos. Se nós fizermos todo o esforço pelos nossos amigos, se nós fizermos todo o esforço pelos nossos conhecidos, se nós fizermos esforço por todos aqueles que passam pela nossa vida em apresentar Jesus, Jesus vai fazer a diferença na vida de todo aquele que passa pela presença dele. E o melhor de tudo é que quando a morte chegar, vai estar assentado na mesa com o Senhor um dia. O triste, quando eu perdi minha mãe o ano passado, foi de pensar. Quando ela ligava para a Fábio, ela contava histórias que às vezes eu acho que ela inventava para me beneficiar. Ou por vezes eram histórias que eu não me lembrava. Que ela dizia, olha, essa articulação que esse seu filho faz, que o Max faz, é porque o pai faz igual. Olha essa desatenção que não sei, é porque o pai também uma vez não sei o que. Contava história. Quando alguém morre, o ruim da morte, ou de todos, a morte não tem benefício nenhum, a não ser nos aproximar do Senhor. Esse é o único. Mas o restante, a morte, ela acaba com histórias. Se você morrer, vai morrer com você a história do que Jesus fez na sua vida. Eu posso contar a sua biografia, mas você, melhor do que ninguém que aceitou a Jesus, sabe o que Ele fez na sua vida. Você, melhor do que ninguém, sabe quantas noites, quantos dias Jesus caminhou com você. Mas se você abre mão, se você aceita, se você concorda com os projetos que o inimigo tem traçado e trazido a este mundo, nos fazendo esquecer de Deus, você corre o risco de perder o seu lugar na mesa. Porque assim como os convidados desprezaram aos convites do rei para o banquete, porque tinham as suas preocupações genuínas, eu digo sem medo de errar, você que tem preocupações genuínas, cujas preocupações não são primeiro o reino de Deus, de quem cuida de você, você corre um risco seríssimo de não se assentar à mesa. Porque o Senhor precisa que você abra os seus olhos, que você se apaixone por Ele, para que você se enrosque com Ele, para que você veja motivação nele. O Evangelho há mais de 2000 anos. Dizem que é um erro histórico, mais ou menos de 3 a 5 anos de Jesus. Então nós estaremos vivendo-se na realidade o ano 2025 e não 2020. Então faz de conta. Temos aí 2020 anos que o Evangelho tem sido pregado através de Jesus para a mudança, para a transformação. E tem gente ainda preocupada com os afazeres, com as coisas desta terra, cuja dimensão de tempo é muito pequena. É como se você vivesse aqui na terra, no nosso tempo linear, aqui na pontinha dessa mesa, e tem toda a eternidade, e vai dar volta, e vai dar volta, e vai dar volta. Há uma eternidade muito grande, incomparável, que não tem fim, para quem conhece o Rei, que atende o chamado do Rei, que vem as bodas do rei, que se assenta na mesa para comer as iguarias do rei. Quais são as iguarias do rei? É a boa palavra do Senhor que alimenta a nossa alma. Nenhuma alma morre. Nenhuma alma morre, o corpo se desfaz no pó, mas a alma, ela volta para Deus. E saiba você que você é responsável pela alimentação da sua alma. Quando você fica aí preocupado com mimimi, que está muito quente, que está muito frio, que a cadeira é dura, que o culto é muito longo, que o carpete te dá alergia, onde que você vai encontrar com o Senhor? Como é que você vai se encontrar com o Senhor? Se você fica colocando mimimis na sua vida para não servi-lo, abraçá-lo, conhecê-lo de maneira direta, saber o seu assento na mesa e ouvir dele, olha, lifetime, é por toda a vida que vai estar sentado na mesa comigo, vai comer daquilo que eu comer, vai ser um dos meus filhos, vai estar comigo. A nossa preocupação, irmãos, deve ser: Senhor, eu quero te amar. Senhor, coloca óleo na minha vida, coloca expressões do Espírito Santo na minha vida para não me fazer errar, e quando eu errar, rapidamente me aproximar diante de ti, Senhor, e pedir perdão, dizer: Deus, eu não quero mais continuar fazendo, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Mas você não vê Deus, você não tem Deus provado pela ciência. Entretanto, aquilo
aquilo que com os olhos da fé, aquilo que a ciência não prova, mas diz que nós temos alma. Então, se diz que nós temos alma, há um Deus acima da nossa alma. E se a minha alma existe, se a minha alma respira, se eu estou andando, se eu ainda estou vivo, se eu respiro nesse dia, é porque há um Deus que cuida da minha vida. E a minha preocupação deve ser com as preocupações do reino dele, para que você conheça o evangelho, para que você saiba que Jesus é tudo na sua vida, que Jesus é único na sua vida, mas te fazer assentar nesse lugar apenas e tão somente para ouvir e não praticar, e não viver uma vida com Deus, e você ficar dormindo, e você ficar pensando na segunda-feira, em pleno domingo, e na segunda sua cabeça está na terça, e na semana que vem, mas nunca está nas coisas dos céus. Então você está com um pé fora da mesa. Se alimente do Senhor, receba de Deus. Se Deus não fala com você, fala: Deus, fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu vou ficar aqui na tua presença até o Senhor falar comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu vou adormecer aqui, Senhor. Se o Senhor não falar comigo, eu vou acordar aqui, Senhor. De manhã, na antemanhã, já dizia o salmista: eu te buscarei. E passava por problemas. Salmo 80, Salmo 88, fala de muitos homens que passaram por dificuldades, mas diziam: Senhor, eu continuarei em ti. Se você abandona o Senhor por causa de uma dificuldade, quando a dificuldade te pegar de vez, não adianta perguntar: onde estava Deus? Como os ateus fazem, não é isso? Alguém disse essa semana: se você é ateu, se você não confia em Deus, se você não acredita em Deus, não jogue para Ele o dia mau chegar na sua vida. Não jogue para Deus, porque você não acredita em Deus. Onde estava Deus? Deus continua soberano, guardando a nossa alma, guardando a nossa vida, nos dando novas oportunidades, porque a mesa do banquete está posta por causa de Jesus, por causa da amizade de Deus tão grande, que ainda foi mais do que Jonatas. Ele disse: olha, darei um nome que é sobre todo nome. Ele é Senhor acima dos senhores, Ele é Rei acima dos reis. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem disse foi o Deus Criador, foi o mesmo Deus que criou a segunda-feira, é o Deus que criou a luz, é o Deus que criou, deu na mente do homem essa disposição criativa de sair fazendo coisas. Esse mesmo Deus disse: ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, e eu quero estar naquele dia sentado na mesa. Lógico que antes nós vamos adorar, antes nós vamos mais do que chorar, Mazinho, mais do que cantar, mas no momento em que todos, mesmo aqueles que não conheceram, tiverem que se dobrar ante o Rei dos Reis, que não ouviram que o Rei lhes mandou chamar, eu quero estar com o coração tão agradecido em Deus, que a minha parte eu estou procurando fazer. Eu procurei fazer com que esse 2020, no que depender de mim, eu falei: Deus, que depender de mim, no que depender de mim, me torna útil, Senhor. Eu sou vaso inútil. 30 anos no Evangelho, mais de 30 anos no Evangelho, eu falei: eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi te aceitar. Agora, Senhor, me usa da maneira que o Senhor quiser, como o Senhor entender, da maneira que eu puder te servir, Senhor. Me faz útil, me faz útil. Irmãos, a nossa disposição para nos assentar na mesa com o Rei é de dizer: Senhor, seja a alegria da minha vida, Senhor, seja a razão do meu existir. O Senhor poderia me ter destruído, o Senhor poderia ter feito com que o desânimo se abatesse sobre a minha vida, com que as doenças, as mutilações viessem e virão, mas isso não é motivo para que eu lance em ti, Senhor, as minhas frustrações, dizendo: o Senhor não fez, o Senhor é incompetente, o Senhor é incapaz, o Senhor é destruidor. Não, Deus não vai destruir a nossa alma por causa de Jesus, quando nós estamos debaixo de Jesus, debaixo da aliança de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, quando Jesus é a razão de Deus olhar para nós e falar: então não, ok, vem para cá. Irmãos, nessa manhã eu assevero uma vez mais: ouçam o chamado do Rei. O Senhor está voltando, o Senhor está nos chamando, o Senhor está vindo. Você tem ouvido a voz de Deus, mas você se rebela. Você ouve a voz de Deus, mas você insiste em não atender. Você ouve a voz de Deus, mas você procura motivos. Existe apenas uma prioridade, não existem prioridades. Não existem prioridades, há apenas uma prioridade. É ter o Senhor na nossa vida, buscar o Senhor durante os nossos dias, nós nos enchermos do Espírito do Senhor, termos a alegria dele na nossa vida, porque se por uma razão ou outra você se perder pelo caminho, ele vem e te busca, ele vem e manda te buscar, ele dá ordens e manda trazer de volta, porque ele é soberano, ele é poderoso nas nossas vidas. Nós precisamos
para terminar, entender a partir de um texto que eu li também sobre Esther, que me lembrou esse texto também, 4:11. Quando há um plano para matar os judeus, ela pega e manda um recado para o seu tio, porque ela vivia no palácio. Ela vivia no palácio. E de repente, ela recebe um recado do tio, dizendo: vão matar o nosso povo, faça alguma coisa porque você é a rainha. E ela rebate de volta, dizendo: eu não posso fazer nada, porque o rei não me procura já há dias, o rei não me chama. Aí ele fala: mas será que não foi por causa disto, não da sua beleza, que você foi posta no palácio, que um dia Deus viu o que iria acontecer e já te colocou no palácio para que de antemão houvesse um livramento para o nosso povo? Ela então manda o pessoal jejuar, manda todo mundo jejuar, porque então eu vou me arriscar a entrar na presença do rei, sabendo que se o rei não me chama, eu corro risco de vida. Se o rei não te chama, você corre risco de vida. Você pode ir para o inferno, você pode estar uma eternidade sem Deus, se o rei não te chama. E ela pega, vai à presença do rei, se mostra. Não era dia, não era momento, não era hora, mas ela se apresentou ao rei, e a Bíblia diz que o rei estendeu o cetro para ela, e aquilo significava: então ok, o rei manda te chamar, vá até lá. E aí ela, continuação do livro, os irmãos leiam em casa para saber o final, porque o rei tem autoridade para chamar, para dar vida e para tirar a vida. Nós estamos postos num lugar em que o rei nos chama. Eu não sei se você ouve, eu não sei se você entende, eu não sei se você aprende, eu não sei se você quer, eu não sei se você aceita, mas o rei te chama e manda você mudar. O rei te chama e fala: muda pensamento, muda a vida, muda coração, muda adoração, muda o seu dono, muda a sua estratégia, muda a sua estatística de vida, muda os seus conceitos, muda. O rei te chama para um encontro diferenciado. O rei te chama para um momento com ele. O rei te chama para que você se assente na mesa. O rei te chama para que o assunto, qual seria o assunto de Davi e Mefibosete? Porque a Bíblia não fala que Davi lançou-lhe ao rosto: ah, você é coxo? Aconteceu alguma coisa? Chamou-lhe pelo nome, deu-lhe dignidade, colocou na mesa. E eu acredito, ou penso, em partes, que a conversa de Davi com Mefibosete era: seu pai era um homem bom, seu pai era meu amigão, seu pai era meu brother, seu pai era meu buddy, seu pai era meu amigo de sarau, de noitada, de adorar o Senhor. Porque quando Jonatas fala com Davi, acontece o mesmo evento de Abraão com o Senhor. A palavra do Senhor diz que Jonatas pega Davi, vai para fora, aponta para o céu, para as estrelas, e faz ele prometer que cuidaria da geração, da descendência de Jonatas. Então, irmãos, é algo sério. Nós temos um brother tão bom. Nós temos um Deus que provoca em nós sensações e situações que algumas pessoas dizem que é loucura. Há um brother em nós que nos faz sentir tão bem diante de Deus que a nossa vida muda, a nossa conduta muda, o nosso linguajar muda, as nossas tendências continuam nos empurrando para fazer o que é mal, para andar no limite do pecado. Mas esse brother anda conosco, esse amigo anda conosco de tal maneira que ele faz com que nós sintamos aversão ao erro. Ah, errei, Senhor, me perdoa, irmã Edmeia. O arrependimento entra. E esse brother fala: bora, levanta a cabeça, para frente. Vamos pensar de novo, vamos andar. Você que está destruído pelos vícios, você que está destruído pelo mau comportamento, você que está destruído por acusações, chama esse brother, chama esse amigo, chama essa pessoa para que esteja do seu lado, para que naquele dia, quando o rei chamar, e ele vai chamar, e é pelo nome, ele não vai chamar como gado, ele não vai assobiar como se chama uma manada, ele não vai chamar vem Rex, vem Tutu, vem Tatá e vem aquele bando, não. O rei vai mandar chamar pelo nome: vem Maria, vem José, vem João, vem Lázaro, vem Osmar, vem, é pelo nome. E nessa manhã eu gostaria, não tem como nessa manhã não fazer o apelo do altar. Eu gostaria nessa manhã que você que tem ouvido a voz do rei, mas por alguma razão, é mulher, é bebida, é trabalho na América, é compromisso, é companhia, é não sei o quê.
Vem nessa manhã, atende o convite do rei. O rei manda te chamar. Você está sendo convidado para uma festa que não vai ter fim. Você está sendo chamado para uma festa em que ele vai cuidar de você. Você está sendo chamado para uma festa em que ele vai te colocar na mesa. Você está sendo chamado porque ele vai dizer: olha, eu não vou falar dos seus problemas, eu já os lanço no mar, eu já os lanço para trás, o assunto é novo, vai ser certamente sobre o meu amigo, sobre o meu brother Jesus. Ele te salva, ele é caminho, ele é vida, ele é restauração, ele é alegria, ele é motivação de futuro, ele é o sócio perfeito, ele é amizade fiel, ele é Deus, é no nome dele que se dobrará todo o joelho. Ele é assunto, ele é alegria, ele é satisfação, ele é vida. Ele vai te chamar para uma dança, e eu quero dançar no céu. Ou mesmo aqui, eu oro pelo Senhor como vocês oram pelo batismo pelo Espírito Santo. Eu já falei e falo sempre, que o dia que acontecer, ninguém se escandalize. Deus vai me chamar para dançar em espírito. Oh, loucura, é loucura, mas eu creio. Um dia eu vou chamar para dança, e quero que o Senhor te chame para uma dança, para um evento, para um encontro, para uma aproximação tão particular, tão boa, que a gente possa olhar em algumas feições ou em todas as feições e falar: tá louco, tá louco. E alguém vem e fala, Atos 2, tá bêbado do Espírito Santo, está embriagado pelo Espírito Santo, está apaixonado por Jesus. Então é para você, é para você. Vamos ficar em pé, por bondade. Você que ouviu a voz do rei, eu gostaria que você que ouviu a voz do rei viesse aqui à minha esquerda, por favor. Se não tiver, glória a Deus, estamos todos na mesa para o banquete. Mas se há um que ouviu a voz do rei e gostaria que o rei lhe servisse, que o rei estivesse à mesa com você, que o rei provesse com você, que o rei fosse a sua companhia, nós vamos fechar os nossos olhos.